Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando agora o nosso projeto Pioneiros do Jaleco e, em nome da IMED-MS, sejam bem-vindos. Eu sou o João Gabriel, presidente da associação. Me chamo Isabelle, sou representante do INDERP. Meu nome é Marina, sou diretora de Relações Institucionais pela UEMS. E eu sou João Pedro, sou diretor cultural da IMED. Estamos aqui com o Dr. Oney Galvão. Dr. Oney é neurocirurgião, formado há mais de 61 anos pela UFMG, fez também a sua pós pela UFMG, foram 3 anos. 3 anos pós-graduado lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E desde então tem uma história linda aqui no nosso estado. Participou da fundação de diversas instituições importantíssimas aqui e traz uma história muito interessante para a gente, que vai ajudar muita gente a compreender também o passo em que a medicina está andando e o que a gente pode levar disso para o nosso futuro também. Doutor, muito obrigado pela presença aqui e por nos receber. Sempre às ordens. Até a próxima. Quando eu entrei na faculdade, lá em Belo Horizonte, eu fiquei 10 anos, né? 6 anos de medicina, mais 3 de pós-graduado, e eu fui para lá, eu fiz o terceiro científico, o pré-vestibular. Né? Como não tinha aqui faculdade, não tinha cursinho também, tipo Bionatos, Nota 10, essas coisas que tem aí, né? A gente tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Eu passei por São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha Associação Mato Grossense de Estudantes, tinha 1000 estudantes de Mato Grosso, 1000, lá no Rio de Janeiro, né? Então eu passei por lá, tinha uns colegas lá, eu fui nas pensões onde eles moravam, nas repúblicas chamadas, e conversei com alguns colegas e eles gastavam R$4.000 para se manter lá, né? E aí eu fui lá, para mim a economia do meu pai não dava, né, para manter a gente lá. No Rio de Janeiro quase a mesma coisa, um pouquinho mais barato. Aí eu fui para Belo Horizonte, que era uma cidade de 600 mil habitantes, cidade feita, planejada, tipo Goiânia, né, tipo Brasília, bonita, muito bacana, arborizada. Ainda tem a Afonso Pena. Essa Afonso Pena daqui é cópia da Afonso Pena de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte era toda arborizada, agora infelizmente não é mais. Eu estudei neurocirurgia. Por que eu estudei neurocirurgia? Aqui tinha... Bom, eu jogava futebol, eu jogava até bem, né? E depois uma façanha da minha vida é que eu fui campeão universitário no futebol lá, joguei contra o Tostão, marquei o Tostão, marquei só de palavra, porque não dava para pegar a bola com ele, era craque demais. Então, mas ganhamos os jogos lá, fomos campeões universitários e eu queria ser médico do esporte. E se eu continuasse, eu seria o primeiro de Belo Horizonte da medicina esportiva, né? Tinha lá médico ex-jogador do Atlético, que estudava medicina, o Haroldo, acabou, e a Mauri de Castro do Cruzeiro, e Haroldo, não sei mais o que, do Atlético Mineiro, né? Era da seleção mineira, eles formaram-se em medicina. Mas não tinha médico especializado, né? Aí estava começando essa medicina esportiva, e agora os últimos profissional médico da seleção brasileira, só que eu esqueci o nome deles, são mineiros, formou 1 ano depois. Se eu tivesse persistido nessa, eu teria sido talvez até da seleção brasileira, médico da seleção brasileira, mas eu não fui porque o médico do VAR, eu sou vascaíno, o Vasco em 1950 perdemos a Copa do Mundo do Maracanã para o Uruguai, né? Tinha 8 na seleção. A reserva do Vasco era a reserva da seleção, que era o Alfredo.
não jogou, mas era da seleção. E o médico era... Flávio Costa era o técnico, o médico era Hilton Gosling. Quando era muito estável, eu vi que ele saiu do Flamengo, foi para o Vasco, o Vasco perdeu o campeonato lá e mandaram ele embora. Falei, pô, esse troço Estável, né? é igual técnico, perdeu, vai embora todo mundo. Falei, esse troço não dá, né? Eu meio que desisti. E aqui em Campo Grande já tinha 4 ortopedistas. Dr. Hélio Mandetta, o primeiro, depois o Dr. Shinzato, que ainda trabalha, Tsuneo Shinzato, tem uns filhos que é médico e uma filha que é médica, né? Tinha Dr. Rafael Kubel, que já morreu, e Aloísio Macedo, que foi presidente da Associação Médica, mineiro, veio para cá, formado no Rio de Janeiro, também falecido. Então já tinha 4. Falei, poxa, está difícil de... E não tinha... Eu trabalhava quando a gente, lá em Belo Horizonte, chegava no 4º ano de medicina, a gente entrava no pronto-socorro, como acadêmico, ajudante lá. Né? Fiquei 3 anos no pronto-socorro, estudando medicina e fazendo estágio no pronto-socorro uma vez por semana. Né? E eu estava lá já na ortopedia, ajudando lá, seguindo no plantão os ortopedistas da equipe do pronto-socorro, né? Participava de cirurgia, etc. Mas aí eu mudei, por causa disso mandado embora do médico do Vasco da Gama, que já tinha muito ortopedista. Falei, vou ver se era neurocirurgia, né? Que não tinha ninguém aqui. Aí fiquei lá estudando, entrei na neurocirurgia, fiquei estudando. Depois fui médico do pronto-socorro, formado como neurocirurgião. Um colega lá foi para os Estados Unidos fazer estágio e me pôs no lugar dele. Bom, aí chego aqui, eu trabalhei tinha 84 médicos, né? Tinha acabado de construir a associação, aquela sede da Associação Médica, onde hoje é a Academia de Medicina, lá na Rua da Liberdade, entre a 14 e a Calógeras, né? Bom, E como é que foi seu primeiro? Ah? Tinha hospital, tinha demanda? Porque não tinha nenhum médico neurocirurgião, Não tinha não. né? Como que era? Como é que foi? Agora, cidade de Campo Grande tem o primeiro neurocirurgião. Agora, foi difícil. Eu imagino. Olha, aqui para fazer uma punção lombar, eu e o doutor Naidor, que tinha chegado antes, tinha que fazer junta médica. Tinha que 2, 3 médicos mais antigos da cidade, o clínico, o cirurgião, a família convocava, pagava os médicos para dar opinião se nós, neurologistas, podíamos fazer punção lombar, né? Eu ensinei tudo que era estudante, pegava na mão, né? O estudante tremia de medo, né? Então a gente, tal, uma simples punção lombar, arteriografia, não tinha ressonância, não tinha tomografia. A gente tinha que furar aqui com agulha, fazer uma arteriografia, pulsionava a carótida, injetava um contraste para bater a radiografia. Como eu jogava bola, era da seleção, né? E tinha mais tempo, que eu não tinha família, eu ficava morando numa pensão lá. Eu comia num restaurante, lá tinha um restaurante universitário, o diretório acadêmico Alfredo Balena. Então me punham eu fiz parte da diretoria
do diretório acadêmico, né? Alfredo Balena. Então eu fiz jornal lá, né? Depois até hoje estou metido com isso. E estou gostando de vocês estar aí no diretório acadêmico, né? O jornalzinho de lá, eu trouxe aqui para mostrar, a gente fazendo aqui uma passeata de calouro, né? PH7. Né? Bom, nesse tempo... Quantos anos tem esse jornalzinho? Esse jornalzinho é de março, aqui fala março 67. Eu estudei lá em Belo Horizonte Medicina no tempo da Revolução, 64, quase que nós perdemos o ano, fizemos uma greve contra, tivemos que ir para... Antigamente a gente passava, tinha que fazer prova no meio do ano e no final do ano, né? Aí nós fomos suspensos por causa, fizemos uma greve lá. Essa greve, eu que participei lá, a UNE autorizou, foi uma greve, a maior greve que já teve de estudante. Antigamente professor não fazia greve, era contra estudante. Né? Não deixava fazer, não existia isso. Mas a UNE estava querendo fazer começou uma campanha de reforma do ensino médio, né? Entre as reformas de base, porque estava no governo do João Goulart, antes da Revolução de 64. João Goulart foi deposto pela Revolução. Nós apoiamos o João Goulart, porque era presidente eleito, apoiamos ele, né? E apoiamos a reforma de base. Quais eram elas? Tinha a reforma agrária, que até hoje não sai, melhorou, já tem algumas. Outro dia o Lula deu umas terras indígenas aí, né? De vez em quando regulariza umas terras aí para o pessoal do campo. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, né? Da educação, reforma bancária que nunca foi feita e outras. Eram umas 5 ou 6 reformas. E a UNE falou para a gente fazer reforma universitária. A UNE, União Nacional de Estudantes, né? Bom, eu como mexia nesse jornalzinho aqui, era o diretor do jornal, a gente não tinha dinheiro, tinha que pedir dinheiro para o banco, propaganda igual hoje em dia, né? E fazia com dificuldade. Não existia essa mentalidade. Hoje tem muita propaganda. O marketing pegou, né? É mais fácil. Hoje tem laboratório que financia e tal. Sim. Então nós fizemos, eu fui encarregado. Eu entrei na JUC, como era católico aí do Dom Bosco, eu entrei na JUC, que é Juventude Universitária Católica. Existia JOC, que o Lula foi da JOC, Juventude Operária Católica. Tinha JEC, Juventude Estudantil Católica, de quem não era universitário, era estudante ginasiano, científico. Outro dia eu vi um outro aí, não sei se era Juventude, eu nem conhecia. Eu vi uma entrevista do Frei Beto, e ele era de Belo Horizonte nesse tempo, né? E ele era da JEC, depois entrou para ser Frei. Tinha um pensamento que o Brasil tinha pouco médico. A gente tinha tinha uma diretriz, uma política de fazer interiorização da medicina, porque só existia medicina nas capitais, aqui não tinha faculdade, né? Agora tem faculdade para tudo que é lado, a maioria particular, algumas duvidosas, né? Vocês sabem disso. Então, a gente queria
disseminação, aumentar a faculdade, e um dos pensamentos é reduzir o curso de 6 para 5. Nós advogamos isso para a medicina ficar em 5 anos, entendeu? Mandamos para o MEC, aí veio a revolução, nós fomos derrotados, nada foi, mas o MEC aceitou a nossa proposta, entendeu? Era para o curso de medicina ter 5 anos. O curso de medicina de Belo Horizonte, o MEC autorizou a faculdade a fazer medicina em 5 anos, durante 10 anos, uma experiência, entendeu? Foi Aqui, por 10 anos, o curso de medicina durou 5 lá anos. ficou 5 anos. Depois houve uma mudançazinha que eu vou explicar depois. Mas veio um professor lá de medicina social, naquele tempo tinha outro nome, medicina preventiva, né? Medicina preventiva e sanitária, uma coisa assim. Ele veio dos Estados Unidos e tal, ele que trouxe para cá um livro do Hanson Clark, Medicina Preventiva, de Hanson Clark, americano. Ele trouxe esse conceito de medicina primária, medicina secundária e medicina terciária. Terciária hospitalar, né? Grandes hospitais. E implantou lá. E trouxe também, e a Faculdade de Belo Horizonte ficou famosa. Ultimamente, quando eu estudava aqui, depois que eu cheguei aqui, eles, depois de eu formado já, ficou lá, não sei se chegou a ficar 10 anos com um curso de 5 anos, porque esse doutor inventou o estágio rural, né? Toda a medicina no Brasil, isso aí, essa reforma que eu fiz lá, eu capitaneei, mudou a medicina no Brasil inteiro, entendeu? Porque vocês têm 5 anos, a teórica ficou em 5 anos, e vocês têm o estágio do 6º ano, entendeu? Estágio é para ir em faculdade, em hospital, em posto de saúde, assim que está o curso de vocês, né? Para fazer prática, né? A parte teórica fica em 5 anos. Bom, então houve essa mudança aí. Lá agora voltou a 6 anos, porque tem um estágio rural lá em Minas. Lá em Minas, o estudante no 6º ano vai para o interior. Uma cidade ali em volta, tinha uma cidade escolhida para fazer estágio para o médico ter prática, não só ficar em ambulatório dentro do hospital, e operando, em enfermaria, mas ter contato com o povo em cidade pequena. Depois veio, a Revolução dos Militares, ficou 20, 25 anos, sei lá, de ditadura, né? Mas eles fizeram o projeto Rondon, né? Que foi muito bom. Depois eu cheguei a ser coordenador do curso de medicina aí. Nós fizemos uma greve, aquela greve que eu falei, chamada greve de 1/3. O que era greve de 1/3? A gente queria 1/3 de estudante no número de catedrático na congregação dos catedráticos, entendeu? 1/3. Mas não conseguimos, era utopia e também era desnecessário. Para que o estudante vai lá perder tempo, reunião de velho lá e ficar pensando nas coisas dele lá. Mas tem um estudante, conseguimos, aqui ainda tem, não tem? Hoje em dia, Um representante de um estudante. Hoje em dia é obrigatória a apresentação dos acadêmicos no colegiado, nesses órgãos, né, de reitoria. Então a gente conseguiu pôr lá um estudante para levar as reivindicações, os pedidos, as reclamações, né? Pronto, tem um estudante lá. É sacrificado, o aluno perde aula, tem que se dedicar, etc. Né? Eu estava no 3º ano fazendo o jornalzinho, depois no 4º ano também, fiquei.
Mas a turma que estava um ano na minha frente, quarto ano de medicina, fundou a primeira cooperativa de livros do Brasil. Entendeu? Cooperativa de livros, que ainda existe lá. Logo no início desse prédio bacana, grandão de 5 andares, que é a Faculdade de Medicina, que o Juscelino fundou. Como o Juscelino era mineiro, foi governador de Minas, foi prefeito de Belo Horizonte, criador da Pampulha, depois criador de Brasília, um cara para frente mesmo, arrojado, né? Então, ele deu umas 2 salas grandonas lá para a cooperativa de livros, né? E cooperativa foi eu fiz um curso de cooperativismo lá com um mineiro que é professor lá, que era professor na faculdade, que escreveu o primeiro livro de cooperativismo médico do mundo. Isso não existia no mundo, nem sei se tem cooperativa médica em outros lugares, né? A cooperativa médica no Brasil começou em Santos, com Edmundo Castilho, que veio várias vezes aqui, um fantástico cara, para a eloquência dele para falar, grande conferencista. Fez grandes conferências lá onde é a Academia de Medicina, era a Associação Médica, 20, 30 anos atrás. Bom, o Edmundo Castilho e a cooperativa, aí ele veio fundar a Unimed aqui, o Edmundo Castilho fundou o cooperativismo médico lá em Santos, e veio aqui, correu o Brasil inteiro fazendo conferência, ia no Senado, ia na Câmara, lá em Brasília. O cara teve uma coisa, né? A escola de medicina começou lá na Academia de Medicina, na Associação Médica. Eu dei aula lá, fazia reunião em Salvador, no Aidor, etc. Né? E o Edmundo Castilho veio falar sobre a Unimed, cooperativismo médico, reuniu 3 governadores lá assistindo ele. Pedro-Cian, o Marcelo Miranda e o governador de Mato Grosso, Garcia Neto. Quer dizer, encheu de médico lá, etc. Quer dizer, coisas importantes que aconteceram, né? Então, e o primeiro estatuto da Unimed daqui, de Campo Grande, quem fez fui eu e um outro médico aqui do Alencar, que já morreu, aqui do São Lucas, ele era médico aqui, iniciante, e eu não lembro se o outro foi o doutor Salvador, que era amigo desse Alencar, acho que era o Salvador, o primeiro psiquiatra daqui, que fundou o Sanatório Mato Grosso, que agora é Hospital Nosso Lar, né? Quer dizer, como que nós fizemos o estatuto? Eu peguei o estatuto da cooperativa de livros de Belo Horizonte, eu já nem sabia o que era cooperativismo, ninguém sabia. Eu falava em cooperativismo, eu tinha feito um curso desse professor lá de Belo Horizonte, que teve uma filha que deu aula aqui num curso aí da federal, né? Naquele tempo era estadual. Ela veio para cá, deu aula aí, era de história, não sei que área, ou de química, uma área diferente. Bom, eu peguei o estatuto da cooperativa de livros e tudo que falava livros, eu falava doença, né? Mudamos só alguma palavra. Nós seguimos a orientação que para fundar uma cooperativa precisa 20 e pouco, 20 mais 1 pessoas numa assembleia. Fizemos isso, seguimos as normas todas, né? E o que falava lá de livro a gente punha saúde, que falava em biblioteca a gente punha hospital, quer dizer, adaptamos a coisa. Primeiro estatuto nós que fizemos, né? Então a gente cooperou com a Unimed, apoiamos a Unimed aqui, eu fiz muita campanha, e eu também nesse tempo eu já estava fazendo
movimento para criar o São Lucas, né? Eu trouxe a ideia de Minas, de lá é a cidade um pouco maior que agora é bem maior que Campo Grande. Eu já estava sentindo que a medicina ia piorar agora está ruim na parte financeira, né? Eu cheguei aqui, ainda consegui ganhar dinheiro, tinha particular, agora não tem mais, né? Está tudo em plano de saúde, está difícil, né? E o excesso de faculdade está uma concorrência meio difícil, né? Cada vez com pós-graduado mais prolongado, né? Eu fui o primeiro médico que tinha 3 anos de pós-graduado, agora tem médico 5 anos de pós-graduado. O curso de medicina virou 10, 15, 11 anos. Quer dizer, não é fácil, né? Eu acho que tem que fazer uma reforma dentro do curso. O meu papo todo aqui, eu apoio a Associação Médica tinha apoiado o curso da Uniterp. Uma vez nós fizemos uma discussão que é um curso mais prático. Depois que eu saí de Belo Horizonte, eu vim aqui para ganhar dinheiro e trabalhei fui diretor do Hospital São Julião, né? Eu que pus os italianos lá, que está uma beleza. 1942, 44, o Getúlio Vargas fundou a porção de colônias de leproso, fundou colônia de tuberculose, fundou endemias rurais. Getúlio foi, na parte da medicina, ele fez muita coisa. E fundou o INSS com outro nome, Instituto de Previdência, INPS, agora é INSS. Então ele fez vários colônias, umas 10 no Brasil, nas grandes cidades, né? Então na reforma que eu fiz, a anatomia antigamente tinha 2 anos, a anatomia humana e a anatomia topográfica. Eu acabei com a topográfica, só ficou a anatomia humana, só 1 ano. Era muita anatomia. E no meu tempo, o que estava acontecendo de importante na evolução da medicina era a bioquímica. E nós tínhamos o considerado o pai da bioquímica no Brasil, que era o Baeta Viana. Teve curso, ele fez curso lá nos Estados Unidos, e ele queria e trouxe a Rockefeller, Fundação Rockefeller para o Brasil. Inclusive, aí eu vou mais um fato interessante. As coisas acontecem. Havia uma guerra, a rivalidade da USP com a de Belo Horizonte, né? Mineiro e paulista, tal, tem o pessoal fala que o mineiro é baiano cansado, que não né? Tinha que sair. Eram os baianos que queriam ir para São Paulo e cansou e ficou em Belo Horizonte. Não conseguiu chegar em São Paulo, ficou em Minas, baiano cansado. Mas tinha essa rivalidade, ainda tem até hoje, como tem contra São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma rivalidade. Revolução Café com Leite. Então o Baeta Viana é considerado o pai da bioquímica lá tinha um professor de Paraná, um grande professor de bioquímica, que é aluno do Baeta, autor de livros, eu esqueci o nome dele, mas o Baeta Viana era um nome famoso no Brasil, né? Então, as cadeiras básicas, a anatomia, antigamente na medicina, o doutor só operava, o doutor fazia medicina e parto, era obstetra e cirurgia geral, entendeu? Quando eu cheguei aqui, aí começou a cirurgia do Alberto Neder, que está nesse livro aí,
foi o grande cirurgião de Campo Grande. Ele começou, e o Gil Tonini, já morreu o Gil Tonini há pouco tempo, começaram a operar a vesícula. Hoje em dia operam a vesícula por endoscopia, laparoscopia ou endoscopia pela boca, né? Então, quer dizer, a coisa ficou bem diferente, mas a cirurgia era restrita, muito restrita. A anatomia da UFMG é uma referência que a gente tem, né? Muitas vezes quando eu vou para BH, a gente vai para lá e eles têm um centro assim, até mesmo com cadáveres, corpos, que hoje em dia não é uma realidade, por exemplo, na minha universidade, não sei quantos meninos, mas a gente não tem cadáveres, por exemplo, na UEM. Não tem, a gente tinha muito cadáver. Com bonecos. Você percebe essa diferença? Você acha que isso muda um pouco na formação acadêmica? Como que você acha esse cenário hoje em dia da anatomia, passar da anatomia hoje em dia na medicina? Eu acho que a anatomia não é muito importante, não. Para ser 2 anos, isso acabou, entendeu? Tem que saber, mas hoje em dia o cara vai para o pós-graduado. Então, eu vou contar um caso que aconteceu. Eu fiz essa reforma lá em Belo Horizonte, a reforma de louco, né? De 6 passar para 5, acabar com a anatomia. Isso aí foi... Entendeu? Medicina legal era o ano inteiro. Nossa. Não existia esse negócio de curso começar no meio do ano. O curso começava em março, né? Janeiro. No Brasil, fevereiro tem carnaval. Carnaval, depois do carnaval começava o currículo no Dom Bosco, em tudo, porque colégio e faculdade, era o ano inteiro, não tinha faculdade, não tinha nem faculdade à noite, depois começou o curso profissionalizante à noite, mas era o ano inteiro. Né? Agora tem medicina, começa no meio do ano, na Uniderp, não sei aonde, o ENTE aí também começa no meio do ano. Bom, o que aconteceu? Eu li para fazer esse negócio, você vê que o MEC aprovou, não foi brincadeira. Estudo, né? Eu li medicina da Rússia, eu li medicina da Inglaterra, eu li medicina da França, eu li da USP, né? Li do Uruguai, né? Do Chile, quer dizer, Portugal, quer dizer, fiz um resumo dos cursos de medicina do mundo inteiro, um currículo, né? Bom, aí parei de mexer com esse negócio. Vim trabalhar, fui lá na Lepra, né? Eu citei aí que eu que pus os italianos lá, que tinha uma briga lá, eu falei, não, pode deixar. Dr. João Basmagem, que era o chefe, não queria ver a irmã Silvia de jeito nenhum. Né? Ela é muito reivindicadora e mandona, e criticava, e exigia, e xingava o João Basmagem quase todo dia, quase toda semana era xingado no jornal Correio do Estado, e Mato Grossense e tal. Mas não quero ver essa irmã. E como que foi a operação dos italianos aí, Operação Mato Grosso? Já era costume, né, do Colégio Dom Bosco e o São Julião mesmo, não, São Julião não. Era costume na época, como o pênfigo, foi os alemães, os adventistas, né, que pegaram dinheiro alemão e fizeram o hospital do pênfigo lá, tal. Sustentaram o pênfigo, né? E parece que o alemão ainda ajuda isso. Com o doutor Hans Ginter, doutor Ginter Hans, aliás, Ginter Hans, nome de rua lá em frente, né? Ele era alemão, era pastor, etc. Então aquilo ficou... briga religiosa ficou dos adventistas, né? O sanatório ficou dos espíritas, né? A espírita lá, uma senhora lá que fundou, e a irmã Silva começou a mexer pelo catolicismo lá no São Julião.
A pediatria, a pediatria a gente dá sempre, o MEC sempre dá gineco-obstetrícia, né? Uhum. Pediatria, e eu acho que medicina preventiva, era no 5º ano e eram privilegiadas. Privilegiadas. Era no 6º ano aqui, depois que apareceu. Não, no meu tempo já tinha estágio aqui, mas só que o estágio não era rural igual de Belo Horizonte, era estágio nos hospitais. Depois que começou a abrir para ir para ambulatório, para posto de saúde. No meu tempo ainda não tinha isso. Tá? Mas o que eu queria falar é o seguinte, a aula que eu consegui organizar era uma aula de um bloco. Né? O camarada ia pegar, nessa aula, primeiro, o professor de clínica ou de cirurgia, ele teria que chamar as primeiras aulas começavam com embriologia. Embriologia. Vai falar sobre coração, embriologia. Cabeça, embriologia do sistema nervoso e tal. Uma recordação do que o cara tinha aprendido, recebido aula no 1º, 2º ano, entendeu? Então começava embriologia, anatomia, embriologia, depois anatomia, uma rápida recordação, né? Mostrava fotografia e tal, se tivesse peça cirúrgica. Eu trouxe de Belo Horizonte uma medula inteira. Nossa. Trouxe aqui, ficou na universidade uns 10, 20 anos. Esse Nelson Márcio, ele dava aula de anatomia. Eu trouxe lá, paguei lá um bedel, lá um cara da universidade. Aqui o Rafael Escapulateiro, que era o patologista, não fazia autópsia. Não fazia autópsia, pô. Eu aprendi medicina na autópsia com o Boiolo, que é autor de livro de medicina de patologia. Boiolo, entendeu? O cara era italiano, pesquisador, etc. Explicava, coração é isso, mostrava pra gente. Isso pode dar infarto aqui, pode dar isso, né? Ao vivo. E em Belo Horizonte eles já faziam de propósito. A gente almoçava lá, tinha aula até 11 horas, ia para o almoço, meio-dia e meia autópsia. A gente desmaiava na autópsia. Abria uma barriga fedorenta lá, com tudo podre, vomitava, entendeu? Ou se o cara ou serve para medicina ou não serve, entendeu? Teve gente que desistiu, raramente, porque o louco que vai para a medicina já vem louco há muito tempo, né? Então, isso aí. Mas eu consegui, então, mais uma coisa sobre medicina, aula teórica. Você pega um livro, como que começa? Inflamação, doenças degenerativas, né? Tumores, traumatismo. Todo mundo dava essa sequência. Uma aula. Entendeu? Então você estava tendo aula, segunda-feira eu punha lá, segunda-feira. Todo mundo procurava, estudava inflamação ao mesmo tempo. Inflamação no pulmão, inflamação. Na terça-feira é pulmão, quinta-feira rim, entendeu? Ia seguindo os órgãos, tal, ortopedia, as super especialidades iam para o 5º ano, eu mexi só com o 4º ano. Clínica médica geral. Bom, aí depois desses blocos, a gente privilegiava os órgãos vegetativos, aqueles que mantinham a vida. Sim. Entendeu? Coração, pulmão, neurologia, rim, isso que mantém a gente. Vascular, entendeu? Sim. As coisas. Então o cara estudava um órgão, a inflamação, o traumatismo, o câncer, a degeneração, todo mundo falando de inflamação ao mesmo tempo.
dava uma folha, eu aprendi na Escola de Paz, eu sou fundador da Escola de Paz daqui há 50 anos. Trouxe de São Paulo essa técnica. Bom, o que faz? Dava um livro, eu não mandava aluno comprar livro lá, antigamente quem tinha que comprar livro, todo mundo tinha seu livro, em inglês ainda. Aí eu dava um livro lá para alguém ler. Eu mimeografava, né? Uma parte era anatomia, fisiologia e tal, outra parte era clínica, outra parte terapêutica. Era 40 alunos, 10 de cada um, assim e tal, distribuía. Leia aí, pessoal. Leia, todo mundo leia. Eu quero que vocês leiam neurologia pelo menos uma vez na vida. É isso que acontece. Né? Aí os caras liam. Agora um representante de cada turma vem aqui na frente e conta para os outros o que fizeram. Doutor Ney, então em nome da Associação Estudante de Medicina do Mato Grosso do Sul, em nome também de nós mesmos, né, que a gente tem acadêmicos da UFMS, o EMES, o UNIDER, eu gostaria de entregar uma lembrancinha aqui para o senhor. E agradecer também por esse tempo que o senhor gastou aqui com a gente, foi de enorme aprendizado. E eu acho que para quem está também em casa assistindo a gente, tem uma evolução enorme ali. Muito obrigado. Vamos aí as ordens aí e tal, né? Como eu falei já para vocês, foi a primeira vez que eu faço essa entrevista e contando essas coisas. Muito obrigado.